Bom dia, doutor Baltazar. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, ouvinte da Tupi. Meu caro Baltazar Salgado, muitas perguntas de o porquê que a justiça brasileira é tão lenta e ao mesmo tempo tão cara. O amigo tem algum esclarecimento a fazer a respeito? Tenho sim. Eu falo de uma experiência de estar no universo jurídico há quase 50 anos, de militância efetiva como advogado. Ocorre que a população cresceu e a justiça não acompanhou no ritmo que se fazia necessário na questão de pessoal, principalmente. Hoje em dia, os juízes estão muito sobrecarregados, as varas, muito processo. Se você observar as varas de fazenda pública aqui do Rio de Janeiro, que estavam ali na Rua de Hebreu, estão no 6º andar do Tribunal de Justiça, são 12 varas. Um juiz para cada uma, ela... São 250 mil processos. Meu Deus. Quando é que isso vai ser resolvido? Com então, um juiz? Fiscais, enfim, nunca. Por quê? Porque não tem juízes suficientes, não tem serventuários à altura e a justiça é lenta. Se ela corresse dentro dos prazos, fala-se muito em reforma do Código de Processo, não precisa. A verdade é essa. Os advogados e o Ministério Público têm prazo. Nós, advogados, o prazo maior que nós temos são 15 dias para entrar com uma apelação. Senão, transita em julgado e o cliente será prejudicado. Você não pode elevar o processo para uma instância superior. Já na justiça, não. Seguram o processo porque não tem como julgar. Processos demoram anos. Não precisa reforma nenhuma. Os recursos que se tem foram conquistas da sociedade. É a justiça não eliminando essas conquistas processuais que a humanidade conquistou. Principalmente a população aqui do estado do Rio de Janeiro é a que nós contemplamos. E essa questão de cara. A nossa justiça deveria ser, como é a saúde, a educação, de graça. Mas com o tempo foram criando-se penduricalhos financeiros que a justiça, principalmente para a classe média, ela é muito onerosa. Você, para distribuir um processo, você tem que pagar taxa judiciária. Essa taxa foi criada há mais de 40 anos com o fito de construir o Palácio da Justiça. O Palácio já foi construído e a taxa ficou e vai aumentando. Em cima disso, você tem que pagar custas judiciais. A CAARGE, que é a Caixa dos Advogados, você tem que pagar 10% sobre essas custas. E você, se precisar de um serviço médico, você tem que ser sócio da CAARGE. E você paga essa taxa, entra uma fortuna em dinheiro. Vai também dinheiro da ação para o Ministério Público, uma parte para a Defensoria. Quando chega a vez do advogado, não tem o cliente, doutor, não tem para ele pagar, enfim, ou tem que diminuir porque já foi tudo consumido. Agora, doutor Baltazar, não tem como mudar isso? Quer dizer, qual seria a alternativa? Porque é lenta, é cara, né? O amigo está dizendo, e eu sei que é assim mesmo, um juiz para mais de 1 milhão de causas. Por que isso não muda? Porque o que os advogados fazem no sentido da mudança, que eles são os maiores prejudicados? E eu diria mais, o que a OAB faz nesse sentido? Bem, a OAB, lamentavelmente, fala-se que se saiu um grupo ruim, entrou um pior. Pelo advogado, ela não faz nada. Lamentavelmente, eles vivem a sotaina. O advogado tem que ser independente. A majestade da advocacia. Eu que cheguei a conhecer um Baltazar da Silveira, um Otto Gil, um Virgílio Luiz Doniti, não queriam saber de política, de proselitismo, não. Era a pessoa do advogado. Nós tínhamos uma majestade acentuada. Hoje em dia, alunos de faculdade, ninguém quer advogar. Estão se formando para fazer concurso, para delegado, para juiz, enfim. A advocacia ficou muito mitigada nessa questão de a galhardia que nós tínhamos. Agora, não seria o caso... Ordem dos advogados hoje. Muito bem. O que ela faz? São pronunciamentos, são penduricalhos e pronunciamento agredindo até o mundo cristão, como a questão do aborto,
como a questão do casamento de homossexual, isso a cristandade está sendo ofendida. Não é a função da Ordem dos Advogados. A função é olhar a majestade do advogado. Presidente, agora não. Lamentavelmente, a Ordem dos Advogados não tem correspondido. E é o veículo que nós temos para proteger a categoria. E não acontece. Lamentavelmente, o grupo que está aí não está à altura. Você veja, hoje em dia a Justiça do Trabalho tem um grupo de advogados trabalhistas que estão na direção da entidade. Na Justiça do Trabalho, você para entrar com um recurso, você, empregador ordinário aqui no tribunal, você tem que depositar 6 mil e poucos reais. Para Brasília, no recurso de revista, 12 mil reais. Não há quem aguente, a verdade é essa. A justiça tem que ser gratuita. Quando muito, um perito, se o juiz achar que não tem capacidade para avaliar aquele caso, que muitos casos de saúde, isso o juiz não é obrigado a saber. Fora disso, a justiça tinha. Não há como mudar isso, quer dizer, não há como os advogados que se sintam como você está se sentindo prejudicado, não tem como se unir para mudar uma circunstância que de repente hoje é complicada? É através da classe. Um advogado sozinho, o mandoria não faz verão. Teria que ser a classe. Agora, há muito, você sente que a classe dos advogados é aquele conceito pessoal, enfim. Hoje em dia, as pessoas não estão ligadas, e aqueles advogados mais antigos estão se afastando, está vindo uma classe nova que não está, parece que ligando, poucos estão ficando na militância. E não, para mudar teria que ser através da sua entidade, que teve muita força. Os Advogados do Brasil foi criada por um advogado chamado Montezuma. E aí, a classe. Mas hoje é um culto à personalidade, atualmente muita propaganda isso, e verdade, o advogado hoje não tem o amparo, e a justiça, eu não falo conflitar com a justiça não, que pode conviver, mas tem que ter uma independência bem acentuada, como existe na França, no barreau francês e outros mais. O Batonier lá, ele é respeitado. Aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a nossa seccional é completamente omissa em relação ao advogado em si. São acusações graves feitas aí pelo nosso querido Dr. Baltazar Salgado. Ele deve estar sabendo exatamente aquilo que fala devido à sua vivência, a sua vivência jurídica, né? Muito bem, Dr. Baltazar, muito obrigado, um grande abraço para o amigo. Para você também, boa noite. Bom dia, aliás. Bom dia, pois é, coisa séria. Mas eu penso que tem que haver uma solução, né? Tem que haver o desenvolvimento, a informática está aí para isso. Esses juizados todos, né? Eu não sei como é que anda a coisa, mas é grave. Se realmente é isso que acontece, quer dizer, se tem para um juiz mais de 1 milhão de causas para ser julgadas, evidentemente não tem como agilizar a justiça. É um problema que, na verdade, não obtivemos uma resposta, obtivemos, de repente, uma acusação que está em aberto para quem quiser apoiá-la ou contestar. Agora, no Rio de Janeiro, 39 minutos. A gente continua lembrando que, agradecendo, né, até os muitos e-mails que a gente está recebendo, e espero que a resposta que o Baltazar deu tenha pelo menos elucidado uma parte da situação para os muitos ouvintes que têm nos enviado solicitações mesmo, né, dizendo que a justiça deveria ser mais ágil, dizendo que também deveria ser menos cara.